Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Hélio José. Ele que foi o relator da CPI, da Previdência Social, apresentou o relatório às vésperas dessa nossa gravação e conversa com a gente sobre o que foi apurado, levantado e quais são as sugestões propostas para o nosso sistema previdenciário. Senador, grata pela sua presença aqui no nosso programa, pergunto, o nosso sistema está comprometido? Ele pode mesmo falir e deixar o aposentado sem um respaldo se não for reformado? Tânia, quero te agradecer toda a equipe da TV Senado, falar que sempre é uma satisfação estar aqui conversando com esse público tão especial que acompanha a TV Senado e dando possibilidade de responder as suas perguntas, geralmente muito bem formuladas. Quero comunicar a você também que mudei de partido sair do PMDB, agora sou o líder do PROS, do Partido Republicano da Ordem Social nessa casa, e em outro momento poderemos também conversar sobre esse tema. Ótimo. Com relação à sua pergunta, eu estou aqui com o relatório da CPI da Previdência. É um relatório que nós demoramos 10 horas ontem para lê-lo todo, vírgula a vírgula, letra a letra. Ele foi lido no plenário da CPI da Previdência. E nós o fizemos isso em respeito a cada um dos mais de 230 convidados que vieram a mais de 31 audiências públicas que nós realizamos para poder chegar a uma conclusão nesses quase 9 meses de trabalho da CPI da Previdência. Tendo sido feita a leitura ontem desse relatório por mais de 10 horas, foi pedido vistas por 5 dias e esperamos até o final dessa semana aprovar esse relatório da CPI da Previdência. Nele, realmente, Tânia, constata-se que a continuar a má gestão governamental, a falta de uma ação concreta para cuidar da nossa Previdência, de fato, podemos correr risco. Ficou constatado por A mais B no relatório que a Seguridade Social, que você sabe que é composta de um tripé pela Constituição Brasileira, artigo 195, que diz que a Seguridade Social é composta pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. E diz também que a Seguridade Social é mantida pela contribuição que religiosamente nós fazemos o contra-cheque, pela contribuição das empresas contratantes de qualquer tipo de serviço e também pelas contribuições de jogos e prognósticos, pela contribuição da CSLL, contribuição sobre o lucro líquido das empresas, pela contribuição do COFINS, pela contribuição do PIS e do PASEP. E esse conjunto da Seguridade Social restou provado depois de ouvir, Tânia, as maiores autoridades do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil, aonde ouvimos os representantes de sindicatos, de centrais sindicais, cientistas políticos, professores, técnicos preparados, atuários, as pessoas mais entendidas de previdência social desse país, fazendo aquilo que o governo deveria ter feito antes de ter apresentado uma proposta antipovo, uma proposta antipatriótica, uma proposta mentirosa, que é a PEC 287, que nesse relatório da CPI a gente comprova que ela está eivada de erros, eivada de cálculos, que visa único e exclusivamente a prejudicar o pobre do trabalhador brasileiro, a quem eles querem imputar a conta de ter uma gestão ruim, uma gestão não correta da Previdência desse país. Porque, para você ter uma ideia, Tânia, os devedores, as grandes empresas, por exemplo, os grandes frigoríficos, como a JBS, a maior devedora da Previdência desse país, os grandes banqueiros, as grandes empresas do sistema de educação, as grandes empresas de transporte, do comércio e da indústria não pagam a Previdência. Tudo isso porque há uma gestão frágil, uma gestão ineficiente da Previdência Social, comprovando o governo forçou uma conta errônea, uma conta baseada numa série de projeções que gera uma série de erros, que comprova que a conta é totalmente inverídica, forçou o déficit da Previdência
de cerca de 140 bilhões, sendo que só de dívida com a Previdência Social das maiores empresas existe mais de 450 bilhões de reais que não são cobradas pelo governo. E tudo isso sem falar da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que sangra os cofres da Previdência e não traz recurso para que a Previdência Social tenha condição de fazer o seu dever, que é exatamente dar uma boa aposentadoria para quem passa a vida inteira trabalhando de sol a sol, que paga no contra-cheque religiosamente a sua contribuição e que não pode ser prejudicado. Senador, bom, então o que a CPI apura é que o problema é muito mais de gestão do que qualquer raciocínio em termos de uma pirâmide invertida, onde o número de aposentados supera os trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho. Quem ingressa com um salário pequeno porque está em início de carreira, quem sai está no final da carreira com um salário maior. Então, tudo isso inviabilizaria o próprio sistema. A CPI diz que não, a CPI diz que é uma questão de gestão. E eu pergunto, gestão é uma coisa do Poder Executivo, mas há como, a partir do Poder Legislativo, se criar regras, parâmetros ou normas que levem a uma gestão mais eficiente? É possível fazer isso? Com certeza, Tânia. Eu acho que o grande ganho dessa CPI, que serviu para barrar a PEC 287 na Câmara dos Deputados, que ela não evolui, porque ela é uma PEC antipovo, calculada em bases errôneas, foi exatamente ouvir todos, provar e trazer uma série de proposições para recuperar a Previdência brasileira de forma correta e adequada. Por exemplo, como pegar os grandes devedores e fazer com que esse dinheiro que está desviado volte para o sistema? Exatamente. Tem como do Legislativo se organizar isso? Perfeitamente, Tânia. Tem vários projetos de leis, porque essa CPI, nós chamamos ela da CPI da verdade. Nós não estávamos preocupados nessa CPI de caçar bruxa, de caçar culpado, isso aqui. Nossa preocupação era ouvir todo o povo, a sociedade brasileira e apresentar saídas, soluções, comprovar que aquela PEC 287 que o governo apresentou é uma PEC baseada numa mentira, numa inverdade, onde fala que haveria déficit da Previdência, onde fala que havia déficit da Seguridade Social, e nós comprovamos por A e B que não há déficit da Seguridade Social, o que há é uma péssima gestão. E aí a gente tira uma série de recomendações, tais como equipar melhor a fiscalização desse governo com a contratação de auditores fiscais da Receita Federal, com a contratação de técnicos do INSS para, de fato, conter as fraudes e cobrar daqueles que são os devedores, equipar a PGFN, né, com procuradores que possam processar todos aqueles não devedores. Nós do Congresso também tivemos uma série de encaminhamentos que nós podemos fazer uma legislação mais célere, uma legislação que impeça que os devedores prefiram ficar devendo e estar na justiça enrolando a dívida até ela prescrever ou ela caducar para não pagar. E de outras oportunidades também prefere enrolar a dívida e não pagar a Previdência, porque joga no mercado financeiro, ganha dinheiro no mercado financeiro com dinheiro que tinha que pagar a Previdência, e lá na frentão, quando o juiz define que tem que pagar, só com o juro da aplicação ele vai pagar a dívida da Previdência. Então, dessa forma, não tem Previdência que consiga se sustentar. Então, uma série de conclusões, Tânia, e uma série de outros encaminhamentos, sem números. Você está vendo o tamanho do relatório? Que todo cidadão brasileiro pode acessar no nosso site da CPI e ter acesso a esse importante relatório. Como, Tânia, o governo viu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pegou as piores PNADs existentes do país, que foi a PNAD de 2009 e de 2014, para fazer suas contas, tanto a demográfica quanto a de projeção de gasto com a Previdência. Ficou comprovado que isso é uma fraude, por isso a CPI concluiu pelo indiciamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por forçar
contas mentirosas e contas duvidosas para poder tentar justificar um golpe do sistema financeiro que quer privatizar a nossa previdência pública de forma errônea. Como é proposto esse indiciamento? Conto para você. Além disso, a CPI, como o ministro da Casa Civil ficou divulgando para o Brasil inteiro, usando verbas públicas para poder dizer que havia déficit, que havia isso, que havia aquilo, que o povo ia acabar a Previdência, que ninguém mais ia ter nada. Então também restou-se a essa CPI a questão do indiciamento do ministro da Casa Civil. O indiciamento é pelo crime de responsabilidade, Tânia, porque esses dois ministros, tanto o responsável pela comunicação social do governo, quanto o ministro responsável pelas contas, pela Previdência Social, não poderia mentir para a sociedade brasileira e nem para o presidente da República. Eu quero que o presidente da República, se ele olhar esse relatório, que agora nós vamos passar para todos os parlamentares dessa casa, que nós vamos passar para toda a sociedade civil, para todo o povo brasileiro, ele vai ter uma conclusão que o que o ministro da Casa Civil e que o ministro da Fazenda estava colocando são errôneos e não são reais. Por isso que a CPI não restou a ela outra situação a não ser indiciá-los. Agora cabe ao STF, tá certo, a apurar o crime de responsabilidade ou não desses dois ministros sobre essa mentira que foi passado para o povo brasileiro. A CPI fez seu papel de fazer o indiciamento daqueles que mentiram para o povo brasileiro e que está sustentando uma fraude, que é a PEC 287, em cima de uma situação que não se logrou ser verdadeira depois da análise da CPI. Com relação à reforma que está na comissão temática ainda da Câmara, muitos atribuem que não haverá como essa reforma prosperar, uma vez que o governo do presidente Temer é um governo que enfrentou, se desgastou com crises, com denúncias. Nós estamos aqui nas vésperas da votação de uma denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados. Então, muitos analistas políticos dizem que não há condições de se andar com essa reforma, mas a própria CPI teria condição de fazer com que essa tramitação, se chegasse aqui na casa, não prosperasse? Olha, Tânia, na nossa concepção, sim, porque a partir de que 62 senadores da República apoiou a instalação da CPI, a partir do momento que a CPI comprova por A e B que aquelas proposições colocadas na PEC 287 não são verdadeiras, tá certo? Tecnicamente, não sou eu que estou falando, não é o senador Paulo Paim que está falando. É o conjunto do estudo, ouvindo todos os técnicos, tá certo? E a CPI foi uma CPI propositiva, onde a gente está apresentando uma série de projetos de leis para que a legislação seja aperfeiçoada, para garantir que os devedores paguem. Estamos apresentando uma série de propostas para melhorar a gestão da Previdência no país. E também o indiciamento. O indiciamento desses dois ministros que, na nossa visão da CPI, foram os ministros responsáveis por essa situação inverídica que está na PEC 287. Vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando com o tempo esgotado essa nossa entrevista, mas eu acho que os desdobramentos vão acabar rendendo uma outra entrevista para nós. E a gente estará às suas ordens, eu como líder do PROS dessa casa, partido da Ordem Republicana, da Ordem Social, estarei sempre à sua disposição para conversarmos sobre esse tema. Muito grata, senador. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, ligação gratuita, 0800 61 2211. É possível também rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.